Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a 34.781 dólares. Bitcoin que está bem indeciso hoje, né? E parece estar formando um padrão gráfico. Hoje meu principal objetivo vai ser, a partir da análise técnica e de sentimento, te mostrar esse padrão e te mostrar os pontos importantes, já que eu acredito que o rompimento desse padrão deve definir a tendência para os próximos dias. Além disso, hoje, numa análise de sentimento, eu quero começar a falar com você sobre um dos indicadores que eu e a equipe da Belo Trade mais utilizamos, que é o Order Book. Em especial, o Order Book Depth, que a gente encontra no TRDR. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu já vou começar esse vídeo no 15 minutos aqui para te mostrar o padrão gráfico e os pontos importantes que eu vejo aqui para o Bitcoin nas próximas horas. Depois já vou para uma análise de sentimento falando de vários indicadores importantes. Entre eles, o Long Short Ratio e o Crypto Fear and Greed Index, tá? Vamos falar um pouco desses indicadores que deram uma melhorada para os bulls. Além disso, hoje eu vou falar sobre o Order Book Depth Overlay. Vou te explicar o que é essas manchas vermelhas e verdes que eu sempre tenho no meu gráfico aqui no TRDR, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar o Order Book aqui para explicar para vocês também como que funciona a nossa operação e como que funciona o dia a dia no criptomercado quando a gente olha dados agregados de diversas exchanges. Tranquilo? Então, antes de começar, eu queria deixar um recadinho com vocês. Na verdade, é uma recomendação. Eu sempre venho falando aqui nos últimos vídeos sobre a equipe da Belo Trade. Eu sei que alguns de vocês já conheceram parte dela nas lives, né? Mas eu queria fazer uma recomendação do canal, onde 3 membros da equipe fazem parte, tá? A minha recomendação vai para o canal aqui da AWP Crypto Scalping, que é um canal do Caio Augusto, do Matheus Kelvin e do Vini Lang, 3 dos traders sêniors da Belo Trade, que todo dia estão ao vivo lá nas operações e que hoje me auxiliam a criar o Trade System que vocês veem aqui nos vídeos, tá bom? Então eu super recomendo o canal, tem muito conteúdo bom e basicamente vocês vão ver várias semelhanças aí com o meu Trade System, já que a gente trabalha em conjunto mesmo, tá bom? Então fica aí o convite para vocês conhecerem, dá essa moral aí, e é isso. Vamos começar para a análise do Bitcoin, já olhando aqui o Bitcoin no 15 minutos, tá? Se você quer uma análise um pouco mais longa, eu recomendo você ir no vídeo mais cedo. Agora eu já compartilho a tela com vocês. Vamos lá. Investidores, eu estava falando com vocês hoje dessa Bearish Rising Wedge que o Bitcoin rompeu para baixo, tá bom? E realmente, acaba que a gente rompeu essa Bearish Rising Wedge com volume, tá? Então, sem dúvidas, a gente teve esse padrão gráfico, teve um rompimento e estamos tentando desconfigurar ele. Eu acredito que a partir dessa desconfiguração a gente pode ter o Bitcoin rompendo para cima novamente. Então o que eu fiz? Eu tracei uma linha de tendência aqui lá dos 36.500 com esses toques que a gente teve, inclusive um nos últimos minutos aí, e tô conseguindo dar uma forçada num triangulinho aqui, sabe? Eu acho que o mais importante não é necessariamente esses padrões gráficos, mas a gente entender onde as pessoas estão presas e onde elas vão acabar perdendo dinheiro. Porque se a gente identificar isso, a gente pode ver que a formação de novos ranges acima desses pontos importantes pode levar o preço a assumir uma nova tendência. E para mim, sem dúvidas aqui, quais são esses pontos importantes? Primeiro ponto aqui, extremamente importante para mim, é essa região de topo que a gente deixou um pouquinho acima dos 35.500 dólares. Se o Bitcoin forma um novo range aqui nessa região, para mim a gente tem uma boa probabilidade de, pelo menos, ter uma correção dessa queda mais significativa, buscando 38.500, quem sabe até os 40 mil dólares, tá bom? Então, esse é o ponto mais importante para mim, tá? Um ponto que seria uma confirmação maior continua sendo os 36.500, tá? O topo aqui que a gente deixou mais cedo hoje é um topo importante, sem dúvidas, mas para mim, um rompimento desses 35.500 no curto prazo já seria bullish para o preço, uma confirmação maior nos 36.500, 36.600 nesse topinho, nesse pivôzinho aqui que seria muito bom para o preço, tá bom? Falando um pouco dos suportes em si, eu vejo que o suporte continua sendo essa região dos 33.700, tá? Perdendo esses 33.700 é sim ruim para o preço e uma confirmação maior para mim seria o rompimento aqui desses fundinhos nos 33 mil dólares, tá? Vou colocar nos 32.900, que é onde vocês podem ver meio que acaba aqui o VPVR, tá? Então o mais importante para mim é realmente entender onde essas pessoas compraram e venderam, é isso que o VPVR está mostrando, e eu entendo que se a gente formar um novo range acima dessa região ou abaixo dessas regiões, a gente pode ter uma maior probabilidade do preço ir continuando nelas.
e continuando a favor delas, né? Então atenção a essas 4 zonas aí chave que podem realmente fazer o preço se definir nos próximos dias. Tranquilo? Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento. A análise de sentimento deu uma melhorada para os bulls, tá bom? Por quê? Porque a gente tá vendo no long short ratio o nosso long short ratio caindo, tá? Hoje mais cedo a gente estava mais ou menos em 2.2, né? A gente chegou a cair aqui para incríveis 1.67. Agora a gente voltou a subir de novo e tá testando novamente bem próximo aos 2, tá? Então, eu tô encarando isso aqui mais como uma neutralidade, tá bom? Eu tô vendo que quando o preço tá indo lá próximo dos 33 mil, as sardinhas estão acreditando que vai cair e elas acabam shortando. E quando ele volta lá para os 35, 36, as sardinhas começam a acreditar em long de novo. Então a gente tá muito claro aqui para mim a formação de um range e a formação do erro das sardinhas. Elas estão shortando errado aqui e estão entrando em long errado aqui. Isso é basicamente o que a gente tenta ver no mercado. E nesse momento, quando a gente está indeciso, a gente precisa da formação desse novo range, tá? Qual que é um dos principais indicadores que eu sempre falo com vocês que eu gosto de ver para a formação de novos ranges? O order book, tá bom? Então, um dos motivos da gente falar do order book no vídeo de hoje é este, tá? E nós já vamos falar sobre ele. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho também do Crypto Fear and Greed Index, que deu uma quedinha significativa, tá? A gente estava em 75 ontem aqui no Bitcoin Tools, foi para 64, continua em ganância, continua um pouco de medo, mas como a gente está numa bull run, eu já começo a encarar esses dados aqui como um alerta no sentido, pô, talvez o Bitcoin consiga romper para cima e dar uma respirada. Eu tô encarando mais esses indicadores aqui como um neutro bearish, né? Porque não tem como eu falar que ganância aqui é bullish. Tá bom? Então tá melhorando, digamos assim, a situação tá ficando um pouco melhor para os bulls nessa consolidação que a gente teve aí nas últimas 48 horas. Mas sem dúvidas, a gente sempre quer análise de sentimento confirmando pra gente a análise técnica, né? Então a análise técnica dá a possível oportunidade, a análise de sentimento acaba dando o gatilho. Então nesse momento aqui, o que eu estou de olho? Nessas zonas aqui, se o preço consegue romper essas zonas, pode ser um sinal pra gente que ele vai buscar novos... vai seguir a tendência desses rompimentos. Então atenção aqui aos 35.500, aos 36.500, aos 33.700 e aos 32.900, tá? As zonas importantes aí, se o sentimento confirmar, é só mais uma confirmação que o preço vai continuar indo na direção do rompimento, correto? Então, continuando aqui agora, e falando um pouquinho do order book, né? Vamos lá, primeiramente bem básico, o que é o order book? O order book é onde as pessoas, sejam elas sardinhas ou instituições, colocam as ordens para comprar ou vender o Bitcoin. A gente tem os bits, que são as ordens de compra, e os asks, que são as ordens de venda. Então você pode ver aqui que esse meu order book é um order book um pouco diferente, tá? Ele, na verdade, ele é um order book agregado. Eu consigo ter os dados aqui no TRDR de basicamente todas as exchanges. Então repara que eu consigo ver os dados da Binance Spot, da Binance Futures, da Binance dos Estados Unidos, da BitMEX, da Bitstamp, Coinbase, enfim, você já entendeu, né? Eu consigo ver não somente o book de uma exchange, que já seria muito bom, mas eu consigo ver o de todas as exchanges. Então eu entendo que nesse momento aqui, no 1% de todas as exchanges, a gente tem 57 milhões de dólares em ordens de compra e 44 milhões em ordem de venda, tá bom? Ou seja, tem mais gente querendo comprar no 1% nesse momento. Eu posso, inclusive, ir um pouquinho para trás aqui e ver como que está no 2,5%, como que está no 5%, já que a gente tem basicamente todo o book aqui à disposição nossa, tá bom? Então eu vejo, por exemplo, olha só, que no 2,5% já está bem mais parelho, né? Tá 112 milhões de compra e 106 milhões de venda. Ou seja, realmente, caras, a gente está num range muito importante e num range de briga também das instituições. Porque o que eu sempre falo com vocês? Grande parte dessas ordens que a gente vê aqui no order book são ordens grandes de instituições. E por que as instituições deixam as ordens lá? Por dois principais motivos. Primeiro, elas podem estar tentando fazer o famoso spoofing, ou seja, colocando ordens acima para tentar não deixar o preço subir, mostrando para as pessoas que existe muita oferta naquela região, ou elas estão tentando, podem estar tentando também distribuir, né? Ou seja, elas colocam as ordens em determinadas zonas, porque se o preço passa dessas zonas, as pessoas são estopadas e liquidadas, essas ordens das instituições acabam sendo automaticamente executadas, tá bom? Então existem essas duas principais maneiras das instituições trabalharem. Ou elas colocam um spoofing, ou seja, colocando aí no order book
uma barreira para as pessoas entenderem que a oferta e demanda pode ter mudado no mercado ou realmente tentativa de distribuição. Um exemplo muito bom que a gente tem sobre isso, né, é quando a gente tentou ter o rompimento lá dos 42 mil dólares de novo. Olha o tanto de ordem de instituição que tinha acima. Outro bom exemplo é o fundo aqui que a gente deixou. Olha o tanto de ordem de instituição que tinha abaixo. E nesse momento aqui, como que tá? Tá completamente indefinido, tá? Por isso que eu acho que a gente tá num range muito importante e a luta nas próximas horas vai ser essencial para a definição da tendência do Bitcoin para os próximos dias. Repara que isso é muito claro, né? Porque o Order Book Depth Overlay, que vai ser esse indicador que eu vou te mostrar, ele basicamente está me mostrando isso aqui, tá bom? Ele está plotando no gráfico para mim esse order book. Então, quando eu venho aqui e consigo enxergar esses pontos que eu mostrei para vocês, eu consigo ver que existiam muitas instituições tentando ou fazer spoofing ou distribuir nessa zona. Eu também consigo entender que existiam muitas instituições tentando ou acumular ou fazer esse spoofing de compra aqui embaixo nesse fundo próximo dos 30 mil. Também entendo que nessa subidinha hoje até os 36 mil dólares tinha muita instituição acima. E também entendo que na descida até os 33 tinha muita instituição abaixo. Ou seja, qual que é a sacada desse indicador? A sacada desse indicador é você tentar operar junto com as instituições. Ou seja, você não vai querer fazer uma compra quando as instituições estão tentando vender, você não vai querer fazer uma venda quando as instituições estão tentando comprar. Esse indicador é perfeito? Não. Esse é um dos indicadores que a gente usa para confirmar rompimentos, tá bom? Então aqui a gente tem meio que o nosso triangulinho aqui, né? As zonas que eu falei com vocês. O que a gente vai querer ver para acreditar ou num rompimento para a alta ou num rompimento para a baixa? A gente vai querer ver o preço aqui em cima com muitas ordens de instituições abaixo, correto? Assim como a gente vai querer ver o preço aqui embaixo com muitas ordens de instituição acima. Se você tem isso, basicamente você tem uma confirmação das instituições que o seu rompimento vai acontecer. Beleza? Então muita atenção aí a essas ordens, você consegue ver elas no TRDR, tranquilo? Mostrando aqui rapidamente como que eu faço para configurar essas ordens para vocês entenderem um pouco melhor o indicador. Basicamente, eu coloco aqui as exchanges que eu quero que sejam analisadas, ou seja, que peguem os dados do book, e eu coloco aqui a porcentagem que eu quero. Como eu já falei com vocês, eu e a Belo Trade fazemos mais scalp, day trade, operações mais de curto prazo, eu coloco do 0 a 2,5%. Mas eu posso colocar de 0 a 10 aqui também, para ver como que está o order book mais abaixo do preço. Então a gente pode ver aqui, ó, se eu colocar no 10%, que realmente lá longe no preço, 10% abaixo, tem mais ordem de compra, pessoas querendo comprar o Bitcoin. Se eu falar no order book, eu vou conseguir enxergar isso também, tá bom? Mas como eu disse para vocês, falando assim mais em operação, operacional, essa possível oportunidade que eu passei para vocês, sem dúvidas, o 0 a 2,5 é mais válido. Por quê? Porque essas instituições que estão colocando o preço as ordens mais próximas do preço, elas que estão mais querendo distribuir ou fazer esse spoofing. 10% já é muito, né? Essa instituição não tá tão skin the game, ela não tá arriscando tanto assim. Então, para mim, sem dúvidas, o 1% é o mais importante, depois o 2,5%, por isso que eu só coloco 0 a 2,5%, tá bom? Aqui eu também tenho algumas configurações e tal para vocês, mas podem ficar tranquilos que depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado do Order Book Depth Overlay para ir lá para a série indicadores, tá? Eu só quero realmente introduzir vocês nesse indicador, já que é um indicador extremamente importante, é um indicador que a gente utiliza todos os dias. Basicamente todas as nossas estratégias na Belo Trade tem que ter a confirmação do book, tá? Então a gente utiliza o order book de uma maneira a corroborar a nossa análise técnica, tá? É uma das análises de sentimento mais simples, realmente olhar o order book. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, um vídeo bem rápido, né? Um vídeo um pouco mais teórico também nessa parte do Order Book Depth Overlay. E não esquece aí de deixar o like, se inscrever e conhecer também o canal dos outros traders seniors da Belo Trade, de 3 dos outros traders seniors, o AWP Crypto Scalping. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo e vocês vão ver várias similaridades com o canal aqui, beleza? Então é isso, um forte abraço.